Ótimo. Então vamos começar a reunião do dia 21 de março de 2024, reunião da retina da USP. A primeira apresentação vai ser o caso clínico. Quem vai apresentar vai ser a Paula Dandara, que é fellow do segundo ano. Paula, Boa noite. Estão boa me ouvindo? noite. Sim. Então, meu nome é Paula, sou fellow de retina. Gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio pela Paula, ajuda. você tem que falar, desculpa, você tem que falar um pouquinho mais alto. Acho que você está longe do Acho. microfone aí que você está usando. Vê se dá. Sim. Melhorou, doutor? Melhorou um pouquinho. Eu acho que tenta falar um pouco, se você puder, falar um pouquinho mais alto. Tem alguma coisa no áudio aí que não tá. Eu É, vi que você aumentou o volume dele, tá com, é, talvez chegar um pouquinho mais perto só para a gente ouvir bem. tá joia. Tá, então vai. Então, eu vou apresentando e qualquer coisa o senhor me pede para falar mais alto, então. Tá melhor agora. Então, gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio pela ajuda na elaboração dessa apresentação e aos meus colegas pela ajuda na documentação do caso. Então, trata-se de uma mulher de 45 anos com queixa de baixa de visão à noite. Ela não tinha antecedentes patológicos nem oculares, tinha uma boa acuidade visual corrigida de 20/20 em ambos os olhos, também com motilidade e reflexos preservados e sem alterações na biomicroscopia. Essa era a retinografia de grande angular do olho direito, do olho esquerdo, autofluorescência do olho direito, do olho esquerdo, uma autofluorescência da região macular de ambos os olhos, OCT do olho direito, do olho esquerdo. Aqui os cortes foveais. Essa é a angiofluorescinografia do olho direito. Eu peço desculpa porque nós tivemos um problema na aquisição das imagens e elas ficaram recortadas mesmo, mas acredito que dê para ver as lesões. Então, aqui mostrava esse extravasamento, na fase um pouquinho mais tardia, esse aumento. E nessas imagens do centro e da à direita, as imagens da periferia. Do olho esquerdo eu coloquei aumentadas, para vocês contemplarem essas alterações. Então, resumindo, uma mulher de 45 anos com nictalopia e 20/20 em ambos os olhos, e eu gostaria então de que vocês discutissem as hipóteses diagnósticas e como vocês conduziriam o caso e se estenderiam essa propedêutica. Ótimo. É, Jorge, quais são as ideias aí a respeito desse caso? O que Faz você 20/20 poderia com dizer? alteração pigmentar e esses extravasamentos. Pensar na síndrome de cegueira noturna. Ah, pode Tem, ser, diferencial, né? umas, tem duas Ce- entidades, vou lembrar o nome aqui que eu não estou lembrando. É uma cegueira noturna estacionária, basicamente, certo? Estacionária, isso, cegueira noturna estacionária. Isso, porque ela já tem 45 anos, então não é um quadro que começa na adolescência para a gente pensar numa retinose pigmentar, as alterações são menores, mas ela tem alteração da retina externa, né, difusa. Não aparece muito no OCT, no corte foveal, aparece mais no equador da periferia e fora da fóvea, né, no polo posterior, certo, Jorge? Isso, você tem E, algumas alterações, mas é muito discreta por pensar na retinose pigmentar clássica, aham, certo? Apesar de ter as alterações pigmentares, certo? Mas é bem discreto com relação a você pensar na retinose pigmentar verdadeira. certo. Ó, Alguma síndrome genética relacionada à cegueira, com pouquíssimo alteração, certo? Tem síndrome de Auguste, que você tem uma alteração uhum, que o fundo em Gold, fundo, se eu não me engano, quando você priva o paciente
da luz por algum tempo, de uma E- acúmulo de toxina, Mas que ela não tem Augusto, ela não tem, mas tudo bem, deu, quer dizer, parece ser uma alteração que ela tem e que tem um espectro pequeno dessa alteração do que seria uma distrofia, né? Certo? isso. Alguma outra hipótese? Uma alteração inflamatória que ela tenha, sabe uma outra hipótese? Alteração inflamatória, eu já vi alterações pigmentares de pacientes com Aham, sífilis, certo? ótimo. Paciente com sífilis, ele teve alguns processos de uveíte e se auto cicatrizou e fica com as alterações mínimas e alterações também na parte externa dos fotorreceptores, que é bem Mas em, comum ge- em sífilis. tá. Mas em geral, Jorge, as alterações, as lesões da sífilis são bem maiores, né? Circulares, Estou pensando em né? alguma coisa com alteração pigmentar, Quer ver inflamatória. uma que tem um quadro parecido com o que essa ela apresenta é rubéola, Rubéola né? congênita, você está falando, né? Rubéola congênita, você tem alterações pigmentares, ela tem 20/20. Em geral, rubéola você tem 20/25, 20/30, tem umas alterações parecidas com essa, mas não tem essa queixa mais recente de nictalopia, né? É, Certo? Isso é o que chama atenção. rubéola congênita não dá nictalopia, né? Isso. Então, Então, por isso que eu não estou nem pensando, estou tentando lembrar só quem tem nictalopia que poderia ter uma alteração dessa aí, mas pigmentar, 20/20 visão, mas a, certo? a, a Paula vai dar mais dica aí, tá? Tá, vamos ver o que que ela me Agora aí. ajuda aí. Vamos ver. Vamos ver. Então, Paula, quer continuar? Vamos ver. Vamos. Nós fizemos um campo visual manual de Goldman, que veio normal em ambos os olhos. E a gente avaliou os filhos dessa paciente. Ela tem 2 filhos adolescentes. Os dois têm síndrome de Goldenhar, mas nenhum tem manifestação ocular da síndrome. O filho mais velho tem fundo de olho normal, e esse filho mais novo, de 14 anos, tinha essas alterações na retinografia de grande angular, no olho direito e no olho esquerdo. Essa era a autofluorescência do olho direito e do olho esquerdo, e ao CT do olho direito e esquerdo também. E aí eu queria abrir novamente para hipóteses diagnósticas. Esse filho dela me lembra atrofia girata, né? Ou tem uma outra hipótese, porque veja bem, se o filho tem uma distrofia e a mãe tem uma característica Ela discreta, carrega, mas só passa para o filho. isso. Então, provavelmente uma herança ligada ao X, certo? Ela dá o X. Porque Ou a mãe, mitocondrial, né? Outra coisa que acontece também de mãe é mitocondrial, mas é mais raro. Seria ligada ao X. tá? Então, o Leonardo Machado deu uma dica aqui, olha, coroideremia, certo? Proidemia. Isso. Tá, então coroideremia ligado ao X, a mãe poderia ser uma portadora e o filho poderia ter a doença Se completa. expressando de forma heterozigótica e tem expressão fenotípica, enquanto a Isso, mãe não tem uma expressão fenotípica clara. Aí teria que i- fazer um teste genético, né? isso. Então, um painel genético, né, com perfil de doenças hereditárias da distrofias de retina, certo? E, e ver se tem algum outro parente envolvido, certo, Paula? Sim. Vamos ver. Pode seguir. É. Então, a gente avaliou também o pai dessa paciente, de 70 anos. Ele tinha uma história de baixa de visão desde a infância. Ele evoluiu com dificuldade para dirigir à noite, já sofreu até alguns acidentes de carro. Só que há cerca de 20 anos a visão piorou muito, dificultando suas atividades básicas diárias. Esse paciente ele não tem comorbidades, ele tem uma visão de movimento de mãos e percepção luminosa. Então, essa é a retinografia do olho direito, do olho esquerdo, autofluorescência do olho direito, esquerdo,
a OCT do olho direito e esquerdo, os cortes foveais, angioporesinografia do olho direito e do olho esquerdo. E aqui é a história da família, né? Então, a primeira paciente que eu mostrei seria realmente uma paciente portadora. Então, ela tem 2 filhos, um não afetado e o mais jovem afetado, e ela tem um pai também afetado. Tem também na história, mas esse paciente eu não examinei porque ele já havia falecido, ela tem um tio também com as mesmas alterações. E aqui vocês já acertaram, né, o diagnóstico. Isso. O, Coroidemia. a Cleide acabou de entrar, viu, Cleide? A Paula mostrou um caso bem bonito de uma paciente. Não sei se a Cleide já entrou para escutar. Dá para escutar aí, Cleide? Já sim, dá para escutar. Então, ela mostrou um caso bem bonito de uma paciente que é uma portadora de coroideremia sem manifestar a doença, mas tem uma nictalopia, ela tem 45 anos de idade, de 20 de visão, mas percebe nictalopia, acho que é recente, né, Paula? Aham. Não é, Ó, assim, muito pronunciado, né? Ela consegue fazer as coisas e tudo, mas é, ela começou a queixar. Então, a Paula viu essa paciente no ambulatório e aí as suspeitas que o Jorge levantou, uma cegueira estacionária noturna, poderia ser uma alteração infecciosa como a rubéola também, né? Ela tem umas alterações pigmentares pequenas. Aí a Paula convocou a família, e aí o filho tem um quadro muito mais típico e o pai tem uma perda de visão significativa, severa. Ele não tem retina externa e nem córnea capilar, um quadro bem típico de coroideremia. E esse é o heredograma da família, tá? Então, um quadro bem interessante e é legal o raciocínio quando você vê uma mulher com pouca alteração como carreadora de um gene, sem expressão completa da doença, né? Então é interessante. E as 4 gerações aí, a, a Paula examinou 3 dessas gerações, segunda, terceira e quarta linhas de geração, né? Interessante, interessante. É, Paula, você tem mais algum dado ou você vai fazer a revisão? Vou mostrar o teste, doutor. Tá, então vamos ver. Isso. Então, aí a gente pediu o painel de distrofias da retina e coroide e veio a mutação no gene CHM, que é compatível com coroideremia. Então, a gente fez o teste no pai dela, né? Era o paciente mais afetado. E o senhor quer que eu comente sobre o teste, doutor? Sim, pode comentar. Então, assim, aconteceram algumas coisas, né, relacionadas à solicitação deste teste que o doutor achou interessante comentar. Então, eu atendi esse paciente, a história e as alterações fundoscópicas eram bem sugestivas de coroideremia, então eu conversei com a família e eles quiseram fazer o teste. Então, eu fiz um pedido com o pedido do painel, descrevi o fundo de olho e coloquei, né, depois de ter conversado com o paciente, a suspeita de coroideremia nesse pedido. Esse paciente e os familiares, eles foram no laboratório, fizeram a coleta e saiu o resultado. No laudo, veio aparecendo só uma variante patogênica no gene USH. Só que esse paciente já de 70 anos, não tinha história de surdez, não tinha nem hipoacusia, o fundo de olho também não era típico de retinose pigmentar. E aí, no próprio laudo, eu vi que os genes pesquisados não contemplavam o CHM. Aí eu entrei em contato com o laboratório, porque eu pensei, né, nossa, a doença que eu coloquei no pedido não foi pesquisada e esse paciente não foi informado. Então, eu tentei conversar com eles para ver o que poderia ser feito. E aí eles foram muito solícitos, eu conversei com um geneticista e ele me explicou que, na verdade, eles coletam o exoma dos pacientes, mas é claro que eles emitem o resultado do painel, né, que é o que o paciente pagou. Só que em caráter de exceção, então tem uma nota de complementação do laudo aqui na seta. Em caráter de exceção, a pedido médico foi analisado também o gene CHM. Então, no painel deles, não tinha o CHM. Eles avaliaram o exoma porque estava no pedido anexado lá a suspeita de coroideremia e eles reemitiram esse laudo. Então, algumas coisas, né? Primeiro, confiar na clínica, porque senão ele teria ficado com esse diagnóstico dessa mutação no USH. Especificar bem no seu pedido a sua suspeita, o fundo de olho, que isso ajuda o geneticista também.
se possível, conhecer o que os painéis contemplam, né? Mas como são muitos laboratórios, talvez pelo menos orientar o paciente de perguntar isso quando for fazer o teste. E, é, e isso, né? Assim, fazer um pedido bem direcionado, se for uma doença mais sindrômica, tender a solicitar um exoma. Então, foram alguns aprendizados nossos aí com esse pedido desse painel. Pode. Perfeito, Paulo. Perfeito, pode seguir, é excelente. Quer dizer, a gente tem que especificar o que a gente está procurando, né? Ver no painel se o gene está contemplado e, eventualmente, se tiver alguma emissão errada de laudo, eles podem rever o exoma e procurar o gene que a gente está procurando, né? É, como eles emitiram um laudo que era incompleto, né? Aí a Paula pediu e eles remitiram um laudo complementando. É um custo maior para fazer isso, por isso que os testes são vendidos a partir de um número de genes que você pesquisa, né, no exoma. Então é isso, Paula. Putz, isso eu acho que é importante falar para todo mundo, né? Pode continuar. Então, vou continuar com a revisão, professor. Então, a coroideremia é uma distrofia caracterizada pela degeneração difusa e progressiva do EPR, fotorreceptor e córeo capilar. Então, ela foi descrita por esse oftalmologista austríaco Ludwig em 1872. Eles acreditavam, na época, que se tratava de alguma anomalia do desenvolvimento, uma espécie de coloboma. Mas depois, acompanhando esses pacientes, eles viram essa natureza progressiva da coroideremia. Ela é rara, né? Afeta entre 1 para 50 mil a 1 para 100 mil indivíduos. Tem cerca de 3 mil homens afetados em toda a Europa e a maior prevalência está no norte da Finlândia. Então, ocorre devido a mutações no gene CHM, que é herdado de forma recessiva ligada ao X. Aqui, como tem os novos R1s, às vezes eles sabem até mais que a gente isso, né? Mas, exemplificando essa herança ligada ao X na nossa família estudada, então aqui era a portadora, que eu mostrei primeiro. Então, o pai, ele tinha esse X mutado. Então, os homens são mais afetados, né, na herança ligada ao X, e acontece salto de gerações, porque esse pai afetado, ele vai transmitir o X doente para todas as filhas. Então, todas as filhas de um afetado vão ser portadoras. E para o outro filho, para o filho da próxima geração, então, ele não vai ter a doença, porque ele vai herdar do pai o Y. E essa mãe portadora, ela pode ou não doar o X para os filhos homens. Então, para o primeiro, ela doou um X sadio, e para o filho mais novo, ela doou o X mutado. A fisiopatologia da coroideremia é mais complexa, né? Mas, de uma forma mais resumida, o CHM ele codifica uma proteína chamada RAP1, que é uma proteína de escolta de uma outra proteína chamada RAB. E elas estão relacionadas ao tráfego intracelular de substâncias, substratos, proteínas, organelas. E essa proteína, essa RAB, para exercer sua função, ela só consegue fazer isso depois de ela sofrer um processo chamado prenilação, que é a incorporação desse grupo geranil-geranil, representado por esse retângulo amarelo, incorporado através das enzimas de GTase na sua estrutura. Isso só acontece quando ela está ligada com a RAP1, então ela só pode exercer sua função depois que ela é prenilada. Então, mutações nesse CHM vão gerar um prejuízo no transporte dessas proteínas do aparelho de Golgi para os fotorreceptores e um prejuízo na fagocitose desses segmentos pelo EPR. A localização anatômica da degeneração inicial ainda é controversa, então não se sabe exatamente ainda onde a doença começa. Então, tem algumas teorias que falam que começam no EPR, outras que começam nos fotorreceptores, e algumas advogam ainda que aconteceria uma perda independente de fotorreceptor e EPR, uma perda paralela. Mas, em geral, elas concordam que a coro capilar seria afetada por último. Os sintomas, na primeira década, um paciente pode ter, então, nictalopia. Na adolescência, ele vai evoluindo para perda de visão periférica, né? Perda de campo visual, mas ele mantém uma boa acuidade visual central. E só lá por volta dos 50 anos que ele começa a ter uma deterioração da visão central. Ele perde visão de cores conforme essa mácula vai degenerando. E pode chegar igual o nosso paciente de 70 anos, né? Com a visão aí de IPL. Esse exemplo é de um paciente
de um artigo que foi acompanhado durante anos com campo visual. Então, na primeira imagem, que ele é 2015, e aqui mostra, é um campo manual de Goldman também, e aqui mostra o volume do campo. Mais tarde, aí, com 27 anos, ele ainda mantém uma boa visão central de 20/20, mas ele já perdeu bastante campo aqui, temporal e superior. E depois, com 36 anos, ele basicamente tem uma ilha de visão nasal e uma ilha de visão aqui central. As mulheres portadoras geralmente são assintomáticas, mas elas também podem ter queixa de nictalopia como a nossa paciente. O interessante seria fazer o ERG dela também, mas a gente não teve tempo hábil antes da apresentação. Pode ter anormalidade de ERG, de campo visual e de microperimetria. O ERG nos homens afetados, em geral, eles vão ter uma alteração mais da fase escotópica, porque eles afetam mais bastonetes, de forma similar ao que acontece na retinose, e em fases mais tardias pode se tornar também extinto. O ERG padrão, que avalia as células ganglionares maculares, geralmente se fica detectável até estágios bem avançados da doença. E na mulher portadora pode ser bem variável, ela pode ter mesmo alterações fundoscópicas e ter um ERG normal. No fundo de olho, a manifestação mais precoce é acúmulo de pigmentos, que se dão a nível do EPR mesmo. Depois vão surgindo essas áreas bem definidas de atrofia, que vão avançando em direção ao centro, né, de forma centrípeta. Geralmente elas surgem aqui mais posteriores ao equador e antes das arcadas. Pode ficar essa ilha de tecido foveal até as fases mais tardias da doença, que são mais facilmente visualizadas aqui na angiofluorescinografia. E os vasos da retina, né, os vasos da retina aqui interna, e os vasos, os grandes vasos da coroide, geralmente eles são poupados, são normais. E não é comum também atrofia óptica, como é o caso aqui do nosso paciente. Alguns podem ter catarata subcapsular posterior. O nosso paciente ele tinha uma mancha aqui nos 2 olhos, que na verdade é uma subcapsular bem no eixo. Pequeno risco de edema macular e de neovascularização de coroide. Já as mulheres portadoras, elas têm uma variabilidade fenotípica muito grande devido a um fenômeno chamado de lionização. Acontece uma inativação de um dos cromossomos X durante a embriogênese. Então, ela pode ter alterações fundoscópicas de uma intensidade muito variável, ou até mesmo não ter nenhuma alteração. Surgem essas manchas pigmentares, né, ou essa degeneração pigmentar com aspecto comido por traças. Podem surgir também bandas radiais de pigmentação, da retina médio-periférica até a ora serrata, né, como aqui no caso da paciente que apresentamos. A angiografia fluorescênica mostra esse fundo mais escuro, hipofluorescente, devido à ausência de coro capilar. Então, a coro capilar tem essas fenestrações para nutrir a retina externa. Então, a fluoresceína, com o decorrer do exame, vai extravasando e dando aquele fundo mais hiperfluorescente. E aqui, como não tem coro capilar, o que a gente vê são os grandes vasos da coroide, que não extravasam, e os vasos da retina interna também, que estão patentes saudáveis. E essa porção hiperfluorescente, nesse caso aqui, são corocapilares que ainda estão perfundidos. O nosso paciente, ele já não tem basicamente coro capilar, né? Ele tem uma visão bem baixa, então ele já até perdeu essa ilha de visão central. A mulher portadora tem esses achados granulares na angiofluorescinografia, então ela vai ter áreas de hiperfluorescência por defeito em janela, em áreas que a gente já tem uma degeneração do EPR, e áreas de hipofluorescência por bloqueio, onde tem esses depósitos pigmentares. Aqui é uma imagem da nossa paciente, da periferia. Essas são imagens de um artigo mostrando essas alterações granulares na mácula. A nossa paciente tem alterações bem mais brandas, mas ainda assim sugestivas, né, com áreas de hiperfluorescência e de hipofluorescência alternadas. A autofluorescência de fundo é um exame muito interessante, porque não é invasivo e ele é útil para monitorar a progressão. E é bem mais fácil visualizar essas áreas de atrofia pela autofluorescência, que como é o caso do adolescente que a gente acompanhou. E, em geral, ocorre uma maior redução na região nasal e na região peripapilar. A autofluorescência da portadora já é uma autofluorescência salpicada. Ela vai ter pontos de hiperalto, onde tem EPR em sofrimento, que se alternam com pontos de hipoalto, tanto por bloqueio por pigmento, quanto por áreas que já atrofiou o EPR. Aqui já é uma imagem da nossa paciente, para a gente comparar.
A tomografia de coerência óptica, a gente vê uma preservação das camadas internas da retina, a perda da zona elipsoide geralmente pode preceder as alterações na autofluorescência, podem surgir microcistos na retina interna, como aqui também documentado no nosso paciente, e tubulações da retina externa. Aqui é uma imagem de artigo, mas o nosso paciente de 70 anos tem também. Vai acontecendo um afinamento progressivo da retina e da coroide, então aqui, ó, praticamente um paciente que não tem coroide, em comparação aqui ao nosso paciente que é mais jovem. Na portadora acontecem essas irregularidades do epitélio pigmentar, fica até parecendo um pouco druças. Nossa paciente também tem alguns pontos de irregularidade no CT. E foram descritas recentemente ectasias esclerais nesses pacientes com coroideremia, que são essas áreas hiporrefletivas aqui a nível da esclera. Então, o que elas são? Na verdade, são passagens esclerais normais, presentes na anatomia normal. São áreas em que as artérias ciliares, elas penetram no olho. Só que, na coroideremia, como a gente tem uma atrofia muito importante da retina e da coroide, a gente passa a visualizar esses condutos. As fossas esclerais são áreas que a gente consegue visualizar no fundo de olho, essas áreas de depressão vistas aqui por essa seta amarela, e corresponde aqui a essa imagem no OCT, e os túneis, eles são vistos só na imagem de OCT. Aqui eles tentam correlacionar essas setas com áreas onde tem esses vasos ciliares. As fossas são marcadores de gravidade, elas estavam relacionadas com doença mais avançada, pior acuidade visual e perda de campo visual mais grave. Mas não servem essas ectasias para progressão, porque elas demoram muito se formar, né? Então, aqui, uma evolução, desenvolvimento de um túnel escleral ao longo de 10 anos no paciente. Então, o nosso paciente mais velho, né, o pai de 70 anos, ele tinha essa alteração aqui na OCT, ela correspondia a essa manchinha hiporrefletiva no near infrared, e no fundo de olho não era uma pigmentação, na verdade era uma depressão, então seria uma fosseta escleral. Nos diagnósticos diferenciais incluem a atrofia girata, seria uma das principais, ela também vai cursar com essas áreas recortadas, né, de atrofia coreo-retiniana. Em geral, onde tem EPR viável entre essas áreas de atrofia, o EPR costuma estar hiperpigmentado, mas é uma doença de herança autossômica recessiva. A fisiopatologia envolve mutação na enzima ornitina-aminotransferase, né, gerando esse aumento da ornitina. Em geral, esses pacientes têm alta miopia, desenvolvem catarata precoce e eles tendem a fazer edema macular mais importante. Essas são imagens de um paciente nosso que a doutora Fernanda acompanhou e documentou. E até o tratamento também ele é mais peculiar, né, com uma restrição de dieta da arginina, que é uma precursora da ornitina, restrição de proteínas e o tratamento para esse edema macular, que pode ser uma grande causa aí de perda de visão nesses pacientes. A retinose pigmentar também entra no diagnóstico diferencial, ela também pode cursar, então, com nictalopia, perda de campo visual, né, uma clínica similar. Tem uma tríade, que é uma palidez de disco óptico, uma atenuação dos vasos da retina e essas espículas ósseas, que são aglomerados pigmentares. Em geral, essas espículas são pigmentos que migram para a retina interna, né? Então, é PR que migra para a retina interna. Geralmente, na coroideremia, esse pigmento ele fica a nível do EPR mesmo. O Dr. Jorge citou também as mitocondriopatias, aqui no caso Kearney-Sayre, mas também MID, MELAS poderiam entrar no diagnóstico diferencial. Eles podem manifestar com um padrão também semelhante à retinose pigmentar, podem ter alterações maculares, alterações granulares. Mas, em geral, a clínica também vai ser mais diferente, né? O paciente costuma ter oftalmoplegia externa progressiva, pitose, alterações de condução cardíaca, ataxia cerebelar. Algumas toxicidades por medicamento, como a tioridazina, que é um neuroléptico, era muito utilizado para tratamento de psicose, hoje não é muito utilizado mais, mas também cursa com atrofia de EPR, coriocapilar e fotorreceptores. Também a didanosine, que é um fármaco utilizado para tratamento de HIV, mas já não é a primeira linha.
E o albinismo, né? Então, o albinismo cursa com esse fundo hipopigmentado, então dá para visualizar bem esses grandes vasos da coroide também. O albinismo oculocutâneo é mais fácil de identificar pela clínica, mas no albinismo ocular a gente pode procurar outros achados, né, no olho, como a transiluminação iriana, porque essa íris também vai ficar bem rarefeita, hipoplasia foveal e nistagmo. Em relação ao tratamento, o tratamento mais promissor é a terapia gênica. E a coroideremia, como ela cursa com mutação de um único gene, ela é uma ótima candidata para uma terapia gênica bem-sucedida. Em geral, se dá com substituição do gene defeituoso por meio de vetores virais. O vetor mais utilizado é o subtipo 2 do vírus adeno-associado, porque ele tem afinidade pelos fotorreceptores e pelo EPR em primatas. Teve um estudo publicado ano passado, chamado STAR, que foi um ensaio clínico randomizado, mascarado, de fase 3, que avaliou a segurança e eficácia do Tinrepigene em Parvovec em 12 meses, acompanhando pacientes com coroideremia. Então, esses pacientes receberam injeção subretinina dessa medicação, que é baseada nesse vetor viral, que tinha o intuito, então, de restaurar a expressão do RAP1. Esses pacientes foram randomizados em 3 grupos, recebendo alta dose, baixa dose e o grupo controle, então foram 160 pacientes avaliados. A maioria deles eram homens brancos, entre 40 e 60 anos de idade. O desfecho primário era avaliar a proporção de pacientes que ganhavam 15 letras, ou seja, 3 linhas de visão em 12 meses. Mas, infelizmente, não houve número suficiente de participantes que ganharam essas 3 linhas de visão, não teve significância estatística. Mas alguns resultados nos deram esperança aí com esse estudo, né? Então, 14% do grupo alta dose, 18% do baixa dose e 2% do controle ganharam 2 linhas de visão em relação à acuidade visual basal. E teve um bom perfil de segurança essa medicação, né? A maioria dos eventos adversos foi relacionado com a cirurgia, com o procedimento e não com a medicação em si. E, além disso, alguns eventos como inflamação ocular não teve relação com a dose. O que eles colocam no artigo é que esse ganho de 3 linhas, que é o típico para aprovação no FDA, é um desafio nessas degenerações que são muito graves, né, que alteram muito a arquitetura da retina, e o que eles propõem é que o mais apropriado seria considerar uma melhoria de 10 ou mais letras, né, pelo menos 2 linhas, e que o estudo fosse feito agora em pacientes mais jovens, com uma melhor visão basal e que tinham uma estrutura retiniana mais preservada. Outro tratamento possível são os dispositivos de prótese de retina. O aprovado pelo FDA é o Argus 2. Ele é usado em pacientes que têm degeneração retiniana externa grave a profunda. Então, é mais para pacientes que são SPL, mas que respondem a algum estímulo elétrico, e para pacientes PL. Então, resumidamente, o paciente ele usa um óculos que tem uma câmera central. Essa câmera vai captar, então, as imagens em vídeo, vai passar para um processador, que vai emitir uma informação, estímulos elétricos, para uma bobina externa, vai passar para uma bobina interna, que é acoplada na esclera, e posteriormente para uma matriz de eletrodos que foi colocada em cirurgia na retina interna. E essa matriz de eletrodos vai estimular a retina interna e aí ela vai seguir pela via visual. Então, nervo óptico, corpo geniculado lateral e córtex occipital. Teve um estudo feito após 1 ano de aprovação desse Argus e um deles tinha coroideremia. Só que a empresa, a Second Sight, em 2019, parou de fabricar o Argus e essa empresa foi comprada. E agora eles estão concentrando recursos para um novo implante que ainda não foi aprovado, chamado Óreo. Esse Óreo, ele é colocado através de uma cirurgia craniana no próprio córtex occipital. Então, o estímulo vai ser direto no córtex. A vantagem, se der certo, né, é que no Argus, o paciente tem que ter uma via óptica praticamente toda preservada. E aqui não, como o estímulo é direto no córtex, você pode beneficiar pacientes com atrofia óptica, com oclusões vasculares aí acometendo a retina interna mais graves. Então, seria bem interessante se desse certo. A luteína também já foi estudada como suplemento na coroideremia, 20 miligramas oral por 6 meses, mas não teve benefício a curto prazo e não tem estudo a longo prazo. Em geral, esses pacientes de coroideremia, como eu falei, não costumam ter edema macular franco, mas o tratamento em pequenos estudos
Foi feito com dorzolamida tópica, e em alguns casos particulares com injeções intravítreas, né? Por exemplo, com um corticoide, bem similar ao que a gente faz em outras distrofias, como a retinose pigmentar. E em relação à cirurgia de catarata, esse paciente tem risco sim aumentado de fototoxicidade pela iluminação do microscópio e de edema maculado pseudofásico. Não tem estudos grandes sobre isso, mas uma série de 6 casos mostrou melhora na acuidade visual desses pacientes que foram operados, mas 2 desenvolveram fimose capsular, que poderia ou não estar relacionada a um risco aumentado aí nesses pacientes de coroideremia, e sempre obter um consentimento informado apropriado, falando dos riscos que são possíveis e desse pós-operatório que é um pouco incerto. Era isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Ótimo, Paula. Você quer, alguém explica por que essa foto aí que a Paula escolheu para finalizar o caso? Carro da noite, nictolopia. Não, passou perto, É na Finlândia, é isso? é na Oh, Finlândia. essa doutora Ah, Cleide para é o norte da demais. Finlândia, a maior quantidade de pacientes Onde da tem os, Europa. onde Isso, tem os, Foi isso que ela falou aí, que isso, epidemiologicamente o norte dos países escandinavos tem muito mais pacientes do que o resto do mundo. isso, Então, existe isso, 3 mil pacientes em toda a Europa e mais de 50% estão lá no norte da isso. Escandinávia. É isso Show. aí. Muito Deixa eu só bem. complementar duas coisinhas interessantes Tá. aí com relação à terapia gênica. A terapia gênica, ela muito promissora. A grande coisa é que a terapia gênica só funciona bem se você não tiver numa fase bem inicial, onde o fotoreceptor estiver presente ainda saudável, porque você vai recompor o gene, mas quando o fotoreceptor já perdeu sua vitalidade, já entrou em apoptose, assim como o tegmentar e a coroide, não tem mais nada a se fazer. Então tem que ser na fase muito inicial. Das coisas para se prestar atenção na metodologia é a viabilidade desses fotoreceptores quando receberam a dose do gene. E o adeno-associado vírus, ele é maravilhoso porque parece ser muito seguro, ele não é teratogênico, ele não causa outras doenças, mas ele tem um probleminha, que ele chama, o porta-mala dele é pequeno, então doenças que têm uma quantidade de bases, de núcleos muito grande, simplesmente não dá para ser usado, e aí se tenta outros vírus, mas a maioria dos outros vírus sempre tem algum efeito colateral desejado. Então, esse é um vírus perfeito, mas tem uma inconveniência do tamanho dele. E falando em genética, a partir da manhã, amanhã e depois vai começar o Fuji Retina, que é lá no Japão, e é de graça para quem vai assistir online, é só se inscrever e ter uma sessão, acho que é a metade do dia, só de terapia gênica. Bem interessante. Excelente, Jorge. Ótimo, ótimo. Então, assim, Paula, parabéns pela apresentação do caso, pelo acompanhamento desse caso do paciente, pela revisão aqui, tudo espetacular, tá? Parabéns, Paula. Paula, Agradecer, parabéns, a revisão foi super completa, muito, saiu muito boa. todo os diagnósticos diferenciais possíveis e Uhum. deixo muito explicada a genética, como é que é o mecanismo. Foi muito, muito bonita essa aula. E até uma Obrigada. charada na última foto aqui, né? Nossa, e vocês são muito inteligentes. Achei que ia ficar um negócio assim perdido. Só falta. Jorge, obrigado pelos comentários. Cleide, obrigado também. E quem falou aqui no chat, quem foi aqui? Peraí. Puxa vida, perdi aqui o chat, mas eu já vejo aqui. Se quiser. Então, Paula, parabéns pela apresentação, tá? Foi ótimo. Agora a gente vai para a imagem. Quem vai falar aí na imagem é o Matheus, que é fellow de retina cirúrgica. E quem falou no chat, que eu queria agradecer também, é o Leonardo Machado, que fez o comentário, que fez o diagnóstico aqui da coroideremia também, tá? Matheus? Boa noite a todos. Meu nome é Matheus, sou fellow da retina cirúrgica e hoje vou apresentar a imagem da semana para discussão. Gostaria de agradecer ao professor Sérgio pela orientação na escolha e montagem dessa apresentação. Então, o que temos aqui é uma paciente do sexo feminino, de 56 anos de idade,
queixando de embaçamento visual no olho esquerdo com início há 2 semanas. Ela nega histórias pessoais ou familiares e também oftalmológicas, e a acuidade visual do olho direito sem correção de 20 e 20, do olho esquerdo de 20 e 30. Biomicroscopia sem alteração em ambos olhos, e apenas inicialmente com essa etnografia de grande angular eu gostaria de abrir para hipóteses diagnósticas. É só uma correção, foi o Matheus que escolheu isso aqui, tá? Não fui eu. É Eu verdade. duvido quem faça o diagnóstico. Cleide e Jorge, o que vocês acham aqui? O importante é o diagnóstico diferencial, tá? Uhum. Primeiro, Olha, de tem. diferencial, eu pensaria na parte exudativa inferior, ou só nervo óptico, pensaria em fibromialina, apesar de você ter uma vasculitezinha, ter algumas hemorragias, mas se não tivesse isso aí, pensaria em fibromialina saindo do nervo óptico. Mas você tem um processo vascular também envolvido, a exudação. Então, o que que exuda aqui envolve a retina inferior, região peripapilar? Quais são os outros diferenciais aqui? Periférico, que podia pensar tumor vasoproliferativo idiopático, Isso, que daria uma exudação muito semelhante a isso aí, só que isso, nunca fecharia bem com essa exudação peripapilar. Tipo, é exatamente. muito estranho essa exudação peripapilar. Tá. Coates do adulto poderia ser? Posto do adulto, sim, diagnóstico muito bem. Você vai ter o light bulb, que é aquelas telangiectasias vasculares que seriam bem características e é uma doença. Agora, é mulher, né? Mais raro ainda em mulher, mas é possível. Tá, então, Cleide, alguma ideia aí? E o Coates pode ser, a manifestação do Coates do adulto pode ser secundária a outras patologias, então investigar causas infecciosas seria uma outra hipótese. Não é um tumor vasoproliferativo aí, não é um Coates do adulto, o diagnóstico é bem mais Hum. difícil. Que chama Alguma atenção ideia? Hum, fala, Cleide. para vascular nesse local, né? E Uhum, para exudar tanto. E uma é uma proliferação vascular ou uma perda de barreira, tipo telangiectasia ou Coates na periferia. Mas chama uhum. atenção que parece uma lesão meio elevada. Eu acho que eu tenho uma proliferação vascular, não sei se é um amartoma, mas é uma história recente, se bem que pode estar aí, com certeza está aí há muito tempo, e ela só percebeu agora. É um amartoma que começou a Sabe que exudar. é que os amartomas são mais difíceis, mas, por exemplo, um adenoma do epitélio pigmentado da retina, que é um tumor, ele pode exudar e dar uma imagem parecida com essa também, tá? Dos amartomas, Cleide, o É, osteoma de coroide pode, não, pode dar vascularização, mas não alteração mas não assim. periférica, e a coloração é diferente, né? Parece que tem um comprometimento tanto subretiniano, mas provavelmente intrarretiniano também, para exudar tanto, né? E, Isso, tá. É, Eu acho que então, tem componente até na coroide, porque parece ser um pouco mais profundo na arcada temporal inferior. parece sim. É. o, Matheus, você tem algum outro exame para ajudar a retinografia aqui? Não é Tenho, anjo, professor. não? Opa, Tem. vamos chegar lá. Então, primeiramente, eu gostaria de mostrar os cortes de OCT. Aqui fica evidente que nós temos fluido subretiniano na região subfoveal e que já há até uma certa perda de fotorreceptores na região, que nos faz pensar que, às vezes, essa paciente já tem isso há algum tempo e que ela apresentou recorrentes processos de exsudação e os fotorreceptores foram progressivamente se perdendo. E embaixo, nesse último corte, nós temos uma massa hiperrefletiva que invade a retina e que aparenta apresentar também um fluido subretiniano adjacente a essa lesão. E quando eu apresento aqui essa angiografia em grande angular, chama atenção, e os autores descrevem bem isso, que já nas fases iniciais nós começamos a ter leakage peripapilar e também intratumoral, na região do tumor. E é possível notar também aqui a presença de capilares telangiectásicos, bem como áreas de não perfusão nessa região. E para nos ajudar um pouco mais, temos aqui o exame de endocianina, nos mostrando que há um halo hipocianescente a essa lesão que parece ser compatível com a região em que nós temos esses exudatos perilesionais.
e o ultrassom nos evidencia uma massa de refletividade interna média. Então, não evidenciamos aqui nesse ultrassom aquele vazio ecográfico ou escavação de coroide ou alguma extensão do tumor que seja extraocular. E aí, juntando todos esses exames, gostaria de abrir novamente para discussão. Então, a hipótese de um tumor aqui é maior, né? Uma lesão invasiva aqui envolvendo a retina, com descolamento seroso em volta. Talvez isso aumente a expressão de VEGF, por isso que você tem as alterações capilares, certo? A expressão do tumor vasoproliferativo foi descrita diferente, do Coates é diferente. Ah, Alguém tem ideia do diagnóstico aqui? Alguém já viu isso? Eu acho o diagnóstico bastante difícil aqui, bem difícil. Então, uma lesão com uma refletividade alta para média, né, no ultrassom. É, Pelo OCT, pensaria até hum, uma martoma combinado de tegmentar e retina. mas o amartoma Não daria combinado não dá oxidação, essa expressão, ele dá uma membrana epirretiniana, né? não daria nada disso que a gente está vendo, de Pode, exudação periférica, interjectasia, não, nada. é, não, Só a não. imagem do OCT, da mistura entre o tegmentar e a retina, que me lembra sobre isso. Uhum. Então a gente fica. É difícil o diagnóstico mesmo, e o Matheus então vai falar sobre o diagnóstico, vai fazer a revisão aqui, tá? E se alguém encontrar um caso desse, por favor, traga para a gente apresentar aqui de novo, tá? Matheus, Perfeito. pode É, seguir. antes de passar para a revisão agora, para complementar um pouquinho melhor, então temos uma imagem de ressonância para evidenciar que essa lesão ela se mantém na porção intraocular e apresenta uma média intensidade em T2. E foi feito um anátomo patológico dessa paciente. Então, para contar um pouco o curso dessa paciente, ela chegou a passar numa clínica externa ao grupo que realizou o estudo, em que eles pensaram em uma doença de Coates, realmente, e às vezes evoluindo com um tumor vasoproliferativo secundário, o que também pode ser visto. E chegaram a realizar diversas injeções intravítreas de anti-VEGF, só que não houve resposta. E ela buscou uma nova clínica. E nessa clínica, devido à dificuldade diagnóstica, optaram por realizar uma vitrectomia e fizeram uma excisão da lesão incompleta pela dificuldade de clivagem, mas conseguiram obter anátomo patológico para estudo. E a conclusão após os estudos, observando os marcadores vigentes na tela, foi a presença de um tumor de células granulares. Essa parte dos receptores eu vou comentar um pouquinho melhor mais à frente, mas destaque aqui para o anátomo patológico, essas células poligonais que apresentam um citoplasma granular rico eosinofílico. São diversos grânulos compatíveis com lisossomos. Então, o estudo trata justamente de um caso de tumor de células granulares, que foi publicado agora em 2021. Esse foi o quarto relato de caso do tumor que se manifesta de maneira intraocular. O primeiro intraocular foi descrito em 2019, então é algo bem recente. Esse é um tumor que, na verdade, ele foi descoberto lá em 1926 por um patologista russo denominado Abrikosov, em que ele encontrou esses tumores em diversas partes do corpo, mas principalmente na cabeça e no pescoço, numa população do sexo feminino entre 40 e 60 anos de idade. E à época, a teoria é que ele adivinha justamente de células musculares estriadas, pela sua localização mais frequente, sem região muscular. Então, já chegou a ser denominado mioblastoma de células granulares, mas recentemente, com o avanço dos estudos em imunohistoquímica, viu-se que, na verdade, ele apresenta uma linhagem que é compatível com uma origem neural. Então, esse tumor originaria de uma lesão neural, principalmente de células de Schwann. Aquele receptor S100 que eu mostrei no slide anterior, ele favorece muito essa hipótese. Então, é um tumor raro e que, quando acomete a região periocular, ele representa apenas 3% dos casos de tumor de células granulares. E ele acomete principalmente, como comentamos, a região de musculatura
ocular extrínseca, principalmente o reto inferior, e o paciente pode cursar com limitação da excursão, diplopia e proptose. Então, acaba que se trata de um tumor raro, quando o acometimento periocular é mais raro ainda, e quando é intraocular é mais raro ainda. Primeiro caso em 2019, e elencaram a hipótese para esse caso em estudo que nós estamos discutindo, como de onde poderia vir essa origem, né? Ele teria surgido do nervo óptico e espalhado ou avançado sobre a retina, ou o contrário, ele surgiu primariamente na retina e avançou sobre o nervo óptico. Então, começa a gerar um pouco de dúvida, os pesquisadores não conseguiram comprovar ou traçar algo que definisse essa correlação, mas começaram a pensar nessa hipótese neural e surgiu uma incoerência quando eles pensam dessa origem do nervo óptico. Nós sabemos que no nervo óptico nós não temos células Schwann, são as células gliais, e o SCM positivo, que reforça essa ideia da origem neural e da célula Schwann, começa a entrar em conflito aqui. Então, essa ideia da histopatologia é um pouco confusa sobre essa origem da manifestação intraocular. E quando vemos um paciente com uma lesão como essa, para pensar nesse diagnóstico, realmente é necessário ter uma suspeição. O paciente pode ter baixa de visão, alteração da motricidade ocular e identificarmos uma massa, mas ainda assim não seria uma primeira hipótese que nós elencaríamos. Então, a análise multimodal nos ajuda, mas o diagnóstico de certeza é apenas histopatológico. Na tela, nós temos imagens do nosso caso, mas eu acrescentei mais duas outras. Acima e à direita, nessa ressonância, nós temos um espessamento do reto superior, em que o paciente apresenta justamente um foco desse tumor que foi excisado. E na região inferior, desculpa, na imagem inferior, nós temos essa ultrassonografia que mostra a presença do tumor já no corpo ciliar, que na foto da biomicroscopia à esquerda ele fica um pouco mais evidente. Então, para podermos ter certeza que se trata de um tumor de células granulares, algo tão raro, é necessário fazer a histopatologia. Enviando essa peça para análise, é possível observar essas células poligonais alargadas que acabam se apresentando de maneira alongada com um citoplasma granular eosinofílico, rico principalmente em lisossomos. E no estudo da imunocistoquímica, a proteína 100, quando presente, novamente, para reforçar aqui, ela nos traz a ideia de que, na verdade, esse tumor origine-se de uma fonte neural e não muscular, como antes se pensava. E, normalmente, nesses tumores de células granulares, está presente a vimentina, CD8, NK1C3 e a enolase neurônio específica. E é importante notar que nesses tumores nós não temos a presença de proteína glial fibrilar ácida, neurofilamento e nem cromogranina A. Isso é importante para o diagnóstico diferencial, inclusive que foi elencado pelos pesquisadores de até um possível melanoma amelanótico. E para esse estudo foi feito também a avaliação do Ki67, que costuma se apresentar de maneira elevada em tumores malignos. Mas no caso dos tumores de células granulares, a apresentação maligna é muito rara, apenas 5% deles vão se manifestar com esse aspecto maligno. E é interessante observar que esse tumor, ele, novamente, já é um tumor conhecido há muitas décadas, mas não no mundo da oftalmologia. A manifestação periorbitária, orbitária e intraocular são muito raras. E quando observamos ele na porção intraocular, nós temos um cenário que é muito recente. Como eu disse, são 4 casos descritos na literatura, então não tem nada muito bem consolidado quanto à terapia ou follow-up. Mas os diferenciais elencados principalmente foram doença de Coates e o melanoma de coroide. O tratamento desse tumor fundamentalmente é cirúrgico. O ideal é realizar uma excisão completa da lesão e pode ser associado ou não radioterapia, a depender da sua localização. Essa foto mostra justamente a excisão completa do tumor vasoproliferativo que foi identificado no reto superior, em que os cirurgiões conseguiram ressecar de maneira completa essa área tumoral. O prognóstico para esses casos costuma ser desfavorável, principalmente quando o paciente apresenta idade avançada, o tumor possui dimensões aumentadas e pode apresentar também recorrências locais ou até mesmo metástases nos casos de malignização. Quando a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre doença de Coates, nós temos que lembrar que a doença de Coates
ela é um distúrbio vascular que cursa com telangiectasias, em que a exsudação pode ocorrer intra ou subretiniana, e nós normalmente não temos essa tração vitreoretiniana associada. A doença de Coates, usualmente, ela é esporádica e cursa sem alterações sistêmicas. Sua manifestação mais comum é unilateral e de homens jovens, então foge aqui da epidemiologia do nosso caso. Padrão ouro para o diagnóstico de Coates, fundamentalmente é a fundoscopia. Nós podemos observar, como o professor comentou, as light bulb telangiectasies. E a exsudação lipídica, ela sofre um efeito gravitacional, ela costuma se depositar nas regiões mais inferiores da retina. E aqui, quando colocamos a foto da retinografia do nosso paciente em discussão ao lado, realmente nos faz pensar inicialmente nessa hipótese diagnóstica. Observando aqui a análise multimodal na doença de Coates, o OCT à esquerda demonstra, né, a presença do líquido subfoveal e exudação, enquanto a angiofluorescinografia nos evidencia as telangiectasias e áreas de leakage periféricos, aqui novamente com as light bulbs evidenciadas. E aqui a imagem do caso em discussão, também mostrando essas áreas de telangiectasias e até de exclusão capilar periférica. Por fim, o último diagnóstico diferencial, eu não entrei no pormenor do tumor vasoproliferativo, por possivelmente essa hipótese aqui no caso fechasse Coates, ser secundário à doença, mas essa paciente ela passou por uma avaliação multimodal, inclusive sistêmica, para avaliar possíveis focos metastáticos e não foi encontrado nenhuma alteração. E aí, para fecharmos essa ideia, então, no caso do melanoma, nós temos que lembrar sempre dele, pela sua gravidade e também por se tratar do tumor maligno intraocular mais comum, prevalência de 6 em 1 milhão e costuma acometer idades mais avançadas e de maneira unilateral, como é o caso da nossa paciente. E o prognóstico costuma ser pior no caso de invasão local, em que o tumor pode emitir sementes para o vítreo e fazer metástases locais ou emitir novos focos retinianos da doença, inclusive invadir nervo óptico e a esclera. O diagnóstico, ele envolve, sim, a análise multimodal, mas ao fundo de olho nós observamos uma lesão que é elevada em aspecto de cogumelo e na angiofluorescinografia uma dupla circulação, com uma camada vascular mais superficial e outra mais profunda, intralesional. E o ultrassom, como nós vemos, apresenta aquela ideia do vazio ecográfico em sua área interna, em sua região interna, que vai formar o denominado ângulo capa. E aqui temos o ultrassom do caso que nós discutimos para podermos compararmos com o ultrassom que demonstra um caso de melanoma. Então, por último, o mnemônico para o diagnóstico de melanoma, antigamente era esse exposto em tela, e mais recentemente foi atualizado, e na verdade é o To Find Small Ocular Melanoma Doing Imaging. Então, características que nos levam à suspeição para um caso de melanoma. Uma espessura de lesão maior que 2 milímetros, fluido adjacente, sintomas, pigmento alaranjado, o vazio ecográfico na porção interna da lesão e um diâmetro à retinografia que seja superior a 5 milímetros. Então, temos aqui um caso raro de um tumor que tem apenas 4 casos relatados na literatura. Eu quis apresentar, o professor até comentou que seria um pouco complicado para fecharmos o diagnóstico, mas para ficarmos atentos a esses casos em que as características das outras doenças não batem muito bem, para podermos estarmos atentos a essa possibilidade diagnóstica. Em 2019 foi descrito o primeiro caso do tumor intraocular e de lá para cá já foram descobertos mais 3. Então, às vezes, alguns casos durante o dia a dia até podem passar despercebidos. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e muito obrigado. Excelente, Matheus, parabéns, tá? Apresentação, revisão, excelente. E é o que você falou, é importante a gente saber que existe, é muito raro, você vê, é um caso publicado por ano no mundo, desde 2019, né? Então é muito, muito raro, mas é importante todo o raciocínio que você mostrou do diagnóstico diferencial, e como se aborda isso. Então, parabéns, excelente. Obrigado, E, professor. e parabéns aos comentários também do Jorge e da Cleide, que fizeram, que é importante, né, falar sobre os diagnósticos diferenciais aqui, tá? Agora a gente vai passar para o artigo, quem vai apresentar o artigo é o Bruno Lopes, que é R2,
E o artigo fala basicamente de imagens preditoras no OCT, de DMRI exudativa. Então, ele compara três imagens. Ele compara a imagem da dupla camada com Sayer, que seria uma dupla camada mais longa. Matheus, você pode... Bruno, você pode ir colocando o artigo, tá? Compara com Sayer, que na Boa noite, verdade professor. é uma Vou dupla colocar aqui. camada maior, mais que 1000 micra, tá? Mas está dentro do subgrupo de dupla camada. E com áreas de concentração de drusas. Seria um DEP, como se fosse menor que um DEP drusenoide, mas áreas de acúmulo de drusas, concentração de drusas maior, né? E compara qual o risco relativo de cada uma dessas lesões para desenvolver a neovascularização, tá? É isso que o Bruno vai discutir. Bruno? Boa noite a todos. Obrigado, professor Sérgio, pela oportunidade de apresentar o artigo dessa semana. O artigo, então, portanto, esse que o professor já fez um breve resumo, é esse artigo publicado que faz referência ao sinal da dupla camada e sua alta predição para identificar a progressão de exudação na forma de DMRI. Basicamente, o artigo ele discute de forma inicial que é importante identificar diversos sinais que podem predizer a evolução desfavorável da DMRI, ou seja, de uma forma seca para uma forma exudativa. Basicamente, ele discute que é importante você ter meios fáceis de serem utilizados a nível ambulatorial, capazes de identificar achados que podem predizer o prognóstico e, portanto, indicar maior monitorização ou um tratamento mais precoce. O artigo ele fala bastante a respeito do OCT, que eles utilizaram como metodologia para poder fazer a análise dos casos e fazer o segmento. Apesar de que o artigo ele deixa algumas limitações, porque ele não considera, por exemplo, a avaliação do OCTA, e sim apenas a avaliação estrutural pelo OCT do Spectral Domain. Acerca dos padrões, então, tomográficos relevantes que o artigo coloca, o primeiro padrão é referido como essa elevação irregular. Nada mais é do que o DEP que o professor Sérgio já comentou, basicamente um agregado de drusas capazes de fazer uma elevação do EPR e destacar ele em relação à membrana de Bru. Nessa imagem, essa é a imagem padrão que o artigo utilizou para taxar os pacientes nessa categoria, sendo um agregado de drusas com elevação do EPR de forma irregular. O outro padrão, que é, portanto, o alvo do artigo, é o famoso sinal da dupla camada, que basicamente é configurado como um destacamento do EPR da membrana de Bru, sendo a membrana de Bru permanecendo na sua posição habitual e presença de material hiporrefletivo entre as duas estruturas. A grande questão aqui é que esse material hiporrefletivo, apenas pelo OCT, não se consegue predizer se isso é ou não uma membrana neovascular. E o outro achado relevante no artigo é a elevação irregular rasa do EPR, o abreviado SIRE da tradução do inglês, que também é um destacamento do EPR em relação à membrana de Bru, com um material hiporrefletivo entre as duas, porém de dimensão menor que 100 micras de altura e extensão maior que 1000 micras por definição. Então, seriam esses os três padrões que o artigo taxou para predizer evolução e poder estimar o risco relativo de desenvolvimento no futuro de membrana neovascular. O objetivo principal, portanto, foi esse, avaliar se a presença de algum desses três achados é capaz de aumentar o risco de desenvolvimento de membrana neovascular no futuro. E, basicamente, esse artigo ele utilizou um banco de dados proveniente de outro estudo, que já tinham todos os OCTs registrados, o chamado estudo EDNA, que basicamente foi um estudo diagnóstico prospectivo que abordou olhos de indivíduos que possuíam DMRI no olho contralateral, ou seja, o olho estudado era o olho não acometido por membrana neovascular. E para isso, utilizando-se dessa base de dados, esse nosso estudo, portanto, de hoje, ele é um estudo retrospectivo, já que utilizou dados de pacientes que já estavam catalogados e foram avaliadas cerca de 459 imagens. E, portanto, buscou-se identificar aqueles padrões que eu acabei de mostrar nas imagens de ACT. De todos os pacientes
provenientes do estudo prévio, 548 estavam disponíveis, mas eles acabaram sendo eliminados por alguns critérios de inclusão no estudo e, portanto, foram avaliados 459. Desses 459, cerca de 268 pacientes tinham a elevação irregular do EPR, e desses 268, 101 possuíam o sinal da dupla camada. E desses 101, 51 apresentavam um padrão de SAIRE compatível. Então, as três categorias que eu já comentei, a elevação irregular, o sinal da dupla camada e a elevação irregular rasa, que é o SAIRE. Aqui apenas os valores, então eram 459 pacientes, 268 possuíam a elevação irregular, o sinal da dupla camada 101 e o SAIRE 51. Esses foram os achados encontrados, então, para sumarizar, os pacientes que possuíam a elevação irregular, comparado aos pacientes que não possuíam, 29% dos que tinham elevação irregular desenvolveram a exsudação de membrana neovascular no estudo retrospectivo, em comparação a apenas 13% dos que não possuíam. Já na categoria em relação ao sinal da dupla camada, 41% desenvolveram, em comparação a 18% dos que não possuíam sinal da dupla camada. E em relação ao SAIRE, cerca de 37% que possuíam desenvolveram a exsudação da membrana, em comparação a 21% que não possuíam. E, especificamente em relação ao tipo de membrana, apenas a elevação irregular e o sinal da dupla camada foram categorizados como o maior risco para a membrana tipo 1, aquela de origem corocapilar. Já o SAIRE não foi quantificado um tipo de membrana que ele tivesse mais especificidade para se desenvolver. A maior discussão do artigo, portanto, é dizer que, basicamente, o sinal da dupla camada, que é aquele material hiporrefletivo entre o EPR e a BRU, teria maior risco para, no futuro, desenvolver a exsudação pela membrana e sua progressão, já que, possivelmente, aquele material, na verdade, fosse a membrana, mas não em atividade, ainda não exsudando. E de todos os três padrões, todos os três foram associados ao maior risco de progressão, quando comparados com os olhos que não possuíam aquele tipo de padrão. Só que entra numa certa discussão do artigo, que apesar de ter a maior predisposição para desenvolver a membrana, não necessariamente essas alterações estruturais seriam preditores 100% confiáveis, capazes de indicar uma exsudação, já que possivelmente poderiam indicar apenas membranas sem atividade exsudativa. E aí entra nos maiores pontos de limitações do estudo, já que o estudo, na verdade, ele contou com uma população já com viés de seleção, já que foi estratificada a partir de outro banco de dados de um estudo prévio, e que contava, na verdade, com indivíduos que já eram portadores de membrana neovascular no olho contralateral ao olho estudado. E esse estudo, especificamente, a maior crítica a ele é que ele basicamente se baseou no estudo do OCT estrutural, sem considerar o estudo do OCTA, que poderia documentar a presença da membrana, ao invés de só documentar pelo OCT Spectral Domain a presença do material hiporrefletivo. E, basicamente, a recomendação geral dele é que, para esses três padrões, qualquer indivíduo que possuir os três padrões, mais especificamente para os casos de sinal da dupla camada, que precisariam de uma monitorização ambulatorial mais precoce. Foi esse o artigo e eu agradeço muito pela atenção. Parabéns, Bruno. Você descreveu perfeitamente o artigo, todos os pontos importantes. Parabéns, tá? Cleide, comentários aqui? Algum comentário? Não, só de acordo com o artigo, ele chama atenção para um sinal que já era um sinal de atenção, que é o da dupla camada. A única coisa que eu achei interessante é que ele comentou que a adição do SAIR não acresce risco à presença do descolamento do sinal da dupla camada, né? E a gente tinha a ideia de que o SAIR era um sinal patognomônico de membrana e isso não representou um adicional de exudação no decorrer do estudo. Então, Cleide, é interessante porque eu acho que o principal problema desse artigo é não ter OCTA, É, que o que ele está vendo é quando exuda. Ele não está vendo se tem membrana. Então, é é, muito, é muito possível que você tenha no SAIR uma quantidade de membranas não vasculares não exudativas grande,
e até maior que em dupla camadas menores, né? Mas que você não exude. Então, se você pega um paciente, como no estudo aqui, que tem membrana neovascular em um olho, e você vai ver qual o risco do olho contralateral, 15% desses olhos, 14, ao redor de 15% desses olhos têm uma membrana neovascular não exudativa. Então, o que esse estudo está comparando, eu não sei se é uma comparação exata, tudo bem, sinal de dupla camada ou SAIR, o ideal seria comparar onde você tem nessas lesões já uma membrana com fluxo. E você vê só isso pelo OCTA. E daí você pode comparar a presença da membrana com essa morfologia de só dupla camada ou do Sayer, né? Ou de uma concentração grande de drusas no lugar, eu acho que cresceria muito. E, Sem dúvida. infelizmente, né? Assim, a única Infelizmente. coisa é que a importância do estudo é que como a gente só trata quando tem exudação, e então ele está indicando aonde é que a gente tem que olhar com mais frequência, seguir mais de perto, por causa do risco de precisar de tratamento. Mas realmente fez muita falta o ACTA. Essa Sim. é uma conclusão. E, aliás, até se ele tivesse, ele poderia ir além, né? Se o SAIR não adiciona risco de exudação à presença da dupla camada, talvez tenha algum sinal na própria membrana que explique isso. E aí ele perdeu Exatamente. isso, né? É, mas então, foi assim, o Isso é ponto interessante. positivo é o que você destacou. Quer dizer, se você for identificar no OCT um sinal de dupla camada pequeno ou um SAIR, esse paciente vai ter risco de ter exsudação, você tem que ver ele mais de perto, né? Se ele tiver uma concentração de drusas maior, que é a categoria aí das drusas que ele chama, né? Da concentração de drusas maior, ele tem um risco menor, mas também tem risco, então você tem que procurar esses três sinais quando você vê um OCT, né? Quando vai Ele, planejar a o gente, segmento, mas, essencialmente, né? mas eu acho, Cleide, que os autores vão pegar dados de OCTA e cada vez mais você tem publicação de artigos grandes com OCTA e vai ter uma segunda publicação falando do OCTA e eu acho que a gente vai ter mais, vai conseguir entender melhor isso, né? É, Mas eu acho o artigo de todo jeito excelente, a apresentação do Bruno foi ótima. não, foi E, excelente. Super resumido e muito preciso, né? é, e agora a Júlia Bastian, que é fellow do segundo ano, foi preceptora o ano passado, vai apresentar o caso cirúrgico. Júlia? Oi, boa noite a todos. Meu nome é Júlia, sou fellow do segundo ano da retina cirúrgica. Eu vou apresentar nosso caso cirúrgico de hoje. Eu começo agradecendo ao Dr. Sérgio pelas recomendações e auxílio na elaboração da apresentação. O Dr. Rony, que me auxiliou na orientação cirúrgica e condução cirúrgica do caso. E o Dr. Vinícius, R2, que foi o médico que conduziu a paciente no âmbito ambulatorial. Nosso caso é de uma paciente feminina, parda, de 78 anos. Ela é procedente de Minas Gerais, onde ela reside. A história dela era de que há 3 meses atrás ela teve um trauma ocular contuso com uma colher de pau enquanto estava cozinhando, depois de ter tido uma queda de própria altura. Ela foi atendida em serviço externo e do que nós temos de relato, o trauma foi apenas contuso, não teve nenhum trauma penetrante. De antecedentes pessoais, ela era hipertensa, e de antecedentes oculares, ela referia uma baixa de visão desde a infância no outro olho, no olho esquerdo, então ela era amblíope desse olho. Ao exame, a acuidade dela era de conta-dedos em face no olho do trauma e conta-dedos a 2 metros no olho contralateral. Ela não tinha alterações de motricidade, o reflexo era preservado, a pressão intraocular de 20 e 10. E aqui eu tenho uma foto da biomicroscopia do olho direito da paciente. Ela tinha uma câmara anterior formada, com 3 cruzes de reação de câmara anterior. E como vocês podem ver na imagem, o cristalino estava subluxado para inferior. Ela tinha uma região de prolapso vítreo com pigmentos. O olho esquerdo, a biomicroscopia era normal. Aqui, a gente vê o aspecto fundoscópico na retinografia de grande angular. O olho direito, ela tinha um buraco macular traumático e ela tinha um infiltrado de líquido subretiniano entre as arcadas,
com o restante da retina em média periferia e periferia aplicada e sem nenhuma rotura. No olho esquerdo, o exame não tinha alterações. Aqui eu trago a imagem em maioramento para a gente visualizar melhor o buraco macular, e ela tinha um descolamento de retina nessa região de polo posterior entre as arcadas, que fica mais evidente aqui na imagem de OCT. O buraco tinha uma dimensão de 798 micra. E, então, frente a um caso desses, esses casos de pacientes idosos com trauma por queda da própria altura são relativamente comuns. Então, frente a essa paciente com uma história de trauma já um pouco mais antigo, de 3 meses de evolução, com cristalino subluxado, um buraco de mácula traumático de 798 micra, com descolamento de retina pelo buraco, acometendo o polo posterior. Eu queria ouvir a opinião de vocês, como vocês conduziriam esse caso, e eu trouxe aqui alguns pontos para a gente enriquecer a discussão. Primeiro, qual é a abordagem de escolha de vocês para a remoção do cristalino? Se vocês preferem usar o faco fragmentador, se vocês optam pela remoção com o próprio vitreófago, com gauge 23, por exemplo, se vocês preferem encher a cavidade vítrea com perfluor e depois fazer a emulsificação do cristalino com a caneta de faco. Quais são as estratégias de vocês para fazer o peeling nesses pacientes que têm um descolamento de retina no polo posterior associado, pela dificuldade da pega e da ausência de contratração no peeling? Qual o tempo tamponante vocês escolheriam aqui? E para fixação escleral, qual a técnica preferida de vocês e qual que vocês optariam nesse caso? Excelente. Então, Rony, boa noite, tudo bem? Boa noite, Sérgio, tudo bem? Tudo. Rony, vamos respondendo item por item? Então, primeiro, eu respondo aqui e daí você comenta como você entrou na cirurgia. Eu tenho faco fragmentador no centro cirúrgico, mas o faco fragmentador é 20 gauge. Então, o que eu faço, quando estou operando com 25 ou 23, eu aumento a incisão, entro com um fragmentador de 20, ele faz a fragmentação rapidamente, ele aspira bem, potência é muito grande. Então, uma paciente com 78 anos, ela tem um cristalino mais rígido, mais duro, eu acho que demora muito você fazer com vitreófago. Então, eu entro, faço a fragmentação, e depois eu dou um pontinho na incisão e volto a colocar o plug o trocar de 25 ou 23. A outra possibilidade é você, com um cristalino duro como esse, é você colocar perflu na cavidade vítrea e levantar o cristalino luxado até a câmara anterior e fazer a faco na câmara anterior, tá? E a outra técnica que eu acho que é mais demorada é você usar o vitreófago 23, 25 é muito difícil, mas para fazer isso, né? Com 20 ainda dava para fazer, mas 23 é mais difícil. Você quer comentar esse primeiro ponto, Rony? Eu acho que você abordou de uma maneira bastante ampla e correta. Eu acho que o que eu acrescentaria seria fazer uma vitrectomia ampla, né, antes de entrar com o faco fragmentador, para você não fazer uma Sim, aspiração, de repente, grande de um vítreo ou de sim, uma periferia e causar uma rasgadura. E aí você colocar perfluor, porque às vezes ele fica meio que turbilhonando, né, o núcleo lá. Quando você faco fragmenta, quebra, aí cai na mácula, fica meio com receio de fazer algum dano. Então, colocaria também um pouco de perfluor na mácula para protegê-la, mas eu também, para esse cristalino que parece uma nuclear por aqui, 3 cruzes, né? Eu acho que a melhor coisa que se fazer é entrar com faco fragmentador mesmo. tá. É importante você lembrar isso, então, para mim estava óbvio já, mas tirar o vítreo, tirar a hialoide, para não fazer tração nenhuma quando você fizer a aspiração, e proteger o polo posterior com perflu, para não deixar esses fragmentos ficarem batendo na região macular ou até entrarem pelo buraco aí, né? Então, alguma dica, Rony, para se você não tem o faco fragmentador, né?
A segunda opção é você usar a caneta de faco e fazer na câmera anterior, certo? E a outra é você fazer na raça, né? É, É fazer com vitreófago lá no vítreo, certo? Tem algum é, comentário, alguma dica nisso aí? existe essa possibilidade, existe a possibilidade de você ter uma caneta de faco, né, colocar, tirar a luva, né, e com a ponteira também entrar, mas aí você tem que abrir um pouco mais e deixar uma aspiração em torno de 100 a 200, em caráter excepcional. Se você estiver indo lá com a ponteira do vitreófago e estiver demorando muito para você fazer todo esse processo de ficar com a iluminação, amassando literalmente o cristalino na ponteira do faco do vitreófago, né? E aí não adianta você deixar um corte tão alto, porque você não vai dar tempo de entrar um pedaço de fragmento e ele aspirar. Você tem que reduzir o corte ali para 300, 400, em torno de 800 às vezes, né? Não deixar um corte de 5.000, por exemplo, e ir Isso, fazendo dessa forma se você não estava preparado para aquele momento, né? perfeito, perfeito. Então, acho que é isso. Agora, segundo ponto, Rony. Estratégias para peeling da limitante interna com DR associado. Quando você faz o peeling da limitante, obviamente você não tem DR, é mais fácil de você fazer manobras para remover a limitante. Quando você tem um descolamento de retina e tem essa quantidade de líquido acumulado na região macular, ou quando você tem um alto míope, por exemplo, com um buraco grande, em que você tem um descolamento maior que esse, ou um paciente que teve um descolamento regmatogênico, e abriu um buraco macular, então tem muito líquido embaixo, eu acho difícil. Eu sempre tento primeiro corar, você cora com azul brilhante e tenta tirar, mas eu acho muito complicado, demorado. Então eu coro com azul brilhante, coloco o perfluo octano em cima do polo posterior, e daí a manobra é mais fácil de você remover a limitante, pelo menos para mim. Mas é interessante em cirurgia, cada cirurgião tem um aprendizado diferente, tem uma técnica que gosta mais ou menos. Eu acho que a gente tem que vai testando as duas formas e acaba fazendo o que você se sente melhor. Eu me sinto melhor removendo a limitante, para mim é mais fácil sob perflu. O que que você considera aí, Rony? Sérgio, eu acho muito importante saber da sua impressão. Eu acho que não é nem mais impressão, viu, Sérgio? Porque eu também tenho essa mesma impressão que a sua. Então, você começa e aí você vai, pega a limitante, ela quebra porque não tem a contrapressão. Aí você Isso. vai pegar de novo a retina, ela escapa da pinça e às vezes você tem que amassar a retina no epitélio para pegar a limitante porque ela meio que foge de você, né? Então, Uhum. todas as vezes também que eu fui fazer, eu prefiro corar e colocar o perfur e aí pegar a limitante e ir correndo com ela, que é fácil quando você pega ela, ela vai se enrolando, né? E Aham. se enrolando, ela fica depois mais espessa para pegar, né? Então, eu tenho a Uhum. mesma impressão que a sua e eu acho que é a melhor técnica a se fazer desses 20 anos e acho que dos seus 30 anos de vitré. Acho Sim, que sim. a experiência é essa que eu tenho também. Perfeito. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui, um 2A aqui, que a Júlia não colocou, mas eu acho que ela pensou aqui. Você tem um buraco aqui de 800 micra. A gente sabe, que buracos acima de 600 micra, se a gente faz a técnica convencional de só remover a limitante, o índice de sucesso de correção do buraco anatômico, né, diminui. Mas é que é um caso especial, né? Você tem descolamento, no polo posterior, quer dizer, a técnica mais adequada, se fosse um buraco, comum, seria você rodar a limitante interna para cima do buraco, né? O que que você faz, normalmente, num buraco, digamos, de 800 micra, e o que você faria nesse caso com esse buraco de 800 micra, nesse caso especial? Bom, eu não vejo de nenhuma forma está errado de você fazer a técnica padronizada, né, a padrão ouro, nesse caso em especial, porque a retina ela está descolada e é uma das técnicas que a gente usa, às vezes, para fechar buraco grande, fazer o descolamento macular E, com
com um E- peeling grande, né? Então, Aham. nesse caso, eu não vejo errado fazer a técnica padrão e também não Uhum. vejo errado rodar uma limitante, fazer um transplante autólogo aqui, né, para ajudar, às vezes em virtude da pessoa ter uma dificuldade de uma reoperação, uma dificuldade financeira, uma dificuldade de logística no sistema público, Aham. enfim. Nesse Poderia caso, ser as duas formas, é isso, né? isso. Tá? Talvez, Rony, quando você tem líquido embaixo da retina ainda, talvez ela possa simular um buraco maior do que ele é. Se você aspira esse líquido daí de baixo, acho que as bordas até se aproximam, né? Pode Então, ser. então talvez não seja um buraco de 800 aí, ele seja um buraco de 800 com líquido embaixo, bastante líquido embaixo. Se tirar o líquido embaixo, talvez esse buraco seja menor, né? É, Então, enfatiza aí de você poder fazer uma técnica convencional, certo? Aí, certo. tudo bem. Aí, o tamponante de escolha para buraco macular, eu sempre uso SF6. Tem gente que usa AR, mas eu prefiro usar SF6, fica aí na cavidade vítreo, sai da região macular em uma semana e meia e fica no vítreo 3 semanas. Eu sei que no centro cirúrgico a gente só tem o C3F8 e aí vai ser um gás de longa duração, pode ficar 6 semanas, 7 semanas para ter uma reabsorção completa, né? Quando a pessoa não mora em São Paulo, mora no litoral, é difícil, né, de você seguir esse paciente. Ele tem que ficar, ele não pode ir para o litoral e voltar para São Paulo, senão ele vai ter uma hipertensão ocular porque o gás expande. Então, eu uso um gás de curta duração, SF6. Você, você usa, e tem cirurgiões que usam só ar para tamponar, diz que 1, 2 dias de tamponamento já é adequado. Tem gente que nem faz proniposição, né? Então, o que que você acha sobre tamponamento, que é a terceira pergunta da Júlia? Eu acho que o tamponamento leva em conta, às vezes, a pessoa nem deixar, ou deixar ar, tudo o tamanho do buraco, né? Eu acho que o foco é, como você disse, deixar um gás, na minha opinião, para você ter um maior tempo ali de desenvolvimento do tecido fibroglial, né, essa ponte de cicatrização, e o gás, ele vai, quando o paciente faz a posição, né, e faz esse tamponamento ali, ele vai ajudar a isso, né? Eu acredito que é importante para isso se fortalecer, né? A gente sabe que 5% a 3% dos buracos vão reabrir. Então, eu acho importante na ajuda do fechamento e na estabilização, né, no fortalecimento desse tecido, né, dessas células que estão crescendo. Eu tenho aqui na minha técnica privilegiada a usar o SF6, mas infelizmente nos lugares que eu opero ele sempre está em falta, então fica o C3F8 e aí o manejo, né, com essa questão do gás ficar muito mais tempo no olho, cria um desconforto maior para o paciente, mas os resultados são muito bons, né, como o SF6, mas quando eu tenho a possibilidade eu sempre uso o SF6 também. Eu não deixo o ar, né, e sempre peço para o paciente fazer a posição. Se o buraco for pequeno, 3 a 5 dias. Se o buraco for um pouco maior, em torno de uma semana. Perfeito, perfeito, Rony. A quarta pergunta da Júlia é sobre a técnica de fixação escleral. Então, essa paciente é uma paciente afásica, você vai tirar o cristalino dela que está luxado, comer o cristalino, fazer essa fragmentação, e ela vai ficar afásica, e daí a gente tem que colocar uma lente intraocular, né? O que que você prefere aqui? Fazer um Yamane, fazer um hashtag, fazer um Gore-Tex? Qual a técnica da tua preferência, Rony? Bom, vamos contar que vai terminar tudo bem e que a gente vai deixar um gás, né? Isso vai acontecer. E, e aí a gente tem a questão de essa paciente ter que, nesse momento, ficar olhando para o chão, né? Fazer a posição de cabeça, porque se ela ficar em decúbito dorsal, ela pode interferir na cicatrização dessa lente ou até fazer um tilt, né? Dessa lente que vai ser fixada. E Sim. pensando nisso, a gente tem que escolher uma técnica. A técnica ideal seria uma fixação bem realizada em termos de um aspecto que a gente não tem, de uma técnica ideal que a gente não tem nenhuma limitação. Seria um Gore-Tex, né? Você fazer uma técnica que essa lente vai ficar por bastante tempo, o gás não vai influir muito
na mudança da posição dessa lente. Mas se a gente não tem essa condição, aí a gente pode ir para o Inhamane ou para uma fixação em sulco. O hashtag também aqui é bem-vindo, porque eu não vejo ela ser uma alta míope, então o hashtag não vejo objeção para esse caso também. Enfim, para o cirurgião que está fazendo essa técnica, eu sugiro que ele faça mais habituada, que ele tenha maior é, Facilidade, né? Cirúrgica. Mas, facilidade, hábito, né, e sim, destreza, né, porque são isso. técnicas que às vezes você incorre com descolamento hemorrágico de coroide, dependendo ali um acidente que pode acontecer. Então, o Tá, cirurgião tem que fazer a que está mais habituado, né? perfeito, concordo. Então, Julia, ó, estão respondidas aqui as 4 perguntas. E se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat aqui. Júlia, você quer mostrar o que foi feito? Alguma outra pergunta? Sim, professor, vou prosseguir então. Tá. Então, nós tratamos a uveíte traumática da paciente com corticoterapia tópica e tropicamida, e nossa cirurgia indicada foi a vitrectomia com peeling de limitante, e a técnica de fixação que eu optei foi o Yamane, porque é a técnica que eu tenho maior domínio, mas que é justamente como os professores estavam falando, né? Nós temos uma ampla gama de opções, mas no fundo, com um caso pós-trauma, que já é um caso mais desafiador, muitas vezes o cirurgião acaba optando pela técnica que ele tem mais domínio e se sente mais à vontade. Então, eu vou mostrar para vocês o vídeo da cirurgia. Esse vídeo a gente mandou para o Congresso Brasileiro de Retina, que vai ser no mês que vem, então ele já está todo editado, tem as legendas aqui. Eu vou parando para fazer os comentários. Então, nós utilizamos um kit de vitrectomia 23 gauge. Nós optamos pela passagem dos trocárteres a 4 milímetros do limbo. Como a paciente tinha um cristalino subluxado, uma possibilidade seria a passagem a 3,5 milímetros, mas nós optamos por passar 4, porque como ao final da cirurgia o plano era a realização do Yamane, a ideia era que nós tivéssemos um pouco mais de espaço hábil para trabalhar com os túneis esclerais e a esterilização dos ápticos ao final da fixação. Então, nós passamos os trocárteres a 4 milímetros do limbo, posicionamos a infusão na região temporal inferior, como é o habitual, e os trocárteres superiores também. Então, a nossa técnica de escolha para a remoção do cristalino, como nós não dispomos de faco fragmentador no serviço, e eu estava utilizando um vitreófago 23 gauge, eu acabei fazendo a remoção do cristalino com o próprio vitreófago, como o Dr. Rony comentou. Nesses casos, o ideal é você abaixar bastante a frequência dos cortes para que você tenha tempo hábil entre dois cortes para a remoção desse material. O conteúdo do cristalino não era tão endurecido quanto parecia, era um núcleo por volta de um N2, então transcorreu sem muitas intercorrências. Mas a colocação de perfluor e o uso da caneta de faco pela câmera anterior também seria uma outra alternativa excelente nesse caso. Nós, então, fizemos também a vitrectomia do core, o descolamento do vítreo posterior usando triancinolona, que foram passos que eu omiti aqui no vídeo. Depois, nós utilizamos o corante de azul brilhante e coramos a membrana limitante interna para melhor visualização. Então, partimos para o peeling. Aqui eu trouxe esse caso para mostrar também a dificuldade que eu tive, como tínhamos líquido subretiniano, a pega estava bastante difícil. Eu tive que fazer várias tentativas de pega, acabei causando algumas marquinhas na retina. Então, de fato, olhando retrospectivamente, o uso do perfluorocarbono aqui também teria sido uma excelente opção. Nós tentamos ir levantando esses flaps de limitante e recobrindo a região do buraco com esses diversos flaps, porque como a limitante acabava rasgando com muita frequência, eu não consegui fazer um flap único para fazer um flap invertido, por exemplo. Mas o peeling terminou
bem, apesar da dificuldade. E depois, então, o nosso próximo passo foi a realização da base vítrea. Aqui nós fizemos ela com bastante atenção, porque como a retina estava aplicada na média periferia, a gente tinha muito receio de causar uma ruptura iatrogênica e também tivemos bastante cuidado em fazer todo o mapeamento da periferia para identificar qualquer outra ruptura que necessitasse de laser, mas felizmente não tinha. A área de descolamento era realmente restrita à região entre as arcadas. E agora, a parte final do vídeo é a fixação escleral. Então, eu utilizei a técnica que eu estou mais habituada a fazer, que é o Yamane. Então, para os residentes mais do início, principalmente eu sei que tem vários R1s novos que estão assistindo a reunião, essa técnica, ela foi desenvolvida por Yamane e ela tem como principal vantagem você poder fazer a fixação de uma lente três peças sem a necessidade de nenhuma sutura e nenhum fio associado. Então, a ideia por trás da técnica de Yamane é utilizar uma agulha fina de calibre 30 gauge para confeccionar dois túneis esclerais e utilizando uma pinça de microincisão nós vamos inserir os ápticos através dessas agulhas que são usadas como guia para exteriorizar os dois ápticos pelos túneis esclerais e depois, utilizando um eletrocautério, nós vamos derreter a pontinha dos ápticos para criar um flange, que é um pequeno bulbo na extremidade do áptico, e esse bulbo é o que vai estabilizar o áptico no túnel escleral e impedir que ele escorregue de novo para dentro. Então, aqui a gente está fazendo a marcação a 2 milímetros do limbo, que é onde a nossa agulha 30 gauge vai ser inserida e o túnel escleral será criado. Aqui, com a agulha de microincisão, eu vou inserir os ápticos através da agulha, que vai funcionar como um fio guia. E depois vamos exteriorizar os ápticos. É sempre bom secar um pouquinho a ponta do áptico, porque isso facilita o momento do uso do eletrocautério e da confecção do flange. Então, aqui a gente faz esses dois pequenos bulbos. E depois os ápticos são inseridos no túnel escleral e a gente, em geral, tem uma estabilidade muito boa da lente, com a vantagem de que não requer nenhum fio, é uma técnica de fixação sem sutura. O próximo passo, então, foi a troca fluido-ar, em que nós tomamos bastante cuidado para também aspirar ao redor da região do buraco para tentar tirar o máximo de líquido subretiniano possível. E nós usamos o C3F8 como tamponante vítreo porque era o gás disponível no serviço, mas o SF6, como tem uma duração menor, um tempo de absorção menor, talvez fosse até mais indicado nesse caso. Então, esse foi o resultado final da cirurgia, a lente ficou bem centrada, e, no geral, considerando principalmente um caso pós-trauma, acho que foi um resultado bem satisfatório. Eu trouxe esse caso principalmente para a gente discutir todos esses tópicos, pensando num caso pós-trauma, mas no pós-operatório, no primeiro pós-operatório, eu tentei fazer o OCT, a paciente estava com gás, ainda com edema de córnea, a visualização ficou bem ruim, e depois a paciente acabou perdendo o segmento conosco, ela voltou para a cidade dela, e eu infelizmente peço desculpas, mas eu não vou ter o OCT do pós-operatório. Mas a gente teve uma melhora da acuidade visual da paciente, ela melhorou de conta-dedos em face para conta-dedos a 4 metros. E era isso, professor. Muito obrigado pela atenção. Parabéns, Juliana. Parabéns pela cirurgia. É uma cirurgia difícil de fazer. Tecnicamente, você não foi muito bem. Você não tinha todo o arsenal na tua mão para deixar a cirurgia talvez um pouco mais rápida, mas você conseguiu com o vitreófago fazer a fragmentação, né, com o vitreófago. E o peeling da limitante, da próxima vez você tenta com o Perflu, se você tiver descolamento, e aí você percebe se é vantajoso para você ou não, com a tua impressão que você acha, tá? É, Às vezes em congressos, Juliana, a gente vê apresentações de pessoas que não fazem, não usam
não usam Perflu, eles fazem como você fez, tá? Então, isso é muito variável. Eu acho que não tem certo e errado aqui. Então, e parabéns pelo resultado excelente, tá? Tem uma pergunta. Rony, você quer fazer algum comentário? Você entrou, Júlia, o Rony entrou com você? Tirou, professor. Então, Rony, você quer dizer, falar sobre rapidamente, sobre alguma dificuldade aqui, algum ponto que a gente não levantou aqui na discussão? A gente está no HC, a gente tem todos os nuances de logística, né? E tem a questão da gente deixar o cirurgião, né? Como minha função ali é de orientador, como você disse, Sérgio, eu queria que ela avaliasse o momento do peeling para ver como que ela ia fazer essa pega. E aquela pega da retina, você viu que tem vários pontos que tem sangue. Às vezes são sangue que aparece de tração de sangramento capilar, de uma tração muito grande que a limitante faz ali, mas às vezes tem muitos pontos daquele às vezes que você vai, força uma pega, né? E você não tem, nenhum cirurgião do mundo tem a noção se ele está pegando só limitante ou retina junto, porque a gente não tem uma estereopsia em 100 micras mais. Então, ali é a sua experiência que está pegando aquele pequeno tecido, né, com aquela espessura e fazendo o levantamento. Então, quando você não coloca o perfluor, é essa a impressão. Esse caso denuncia muito isso. Eu já tive casos que eu fiz e foi tudo bem, como a gente vê em congresso também. Mas, de uma maneira geral, e eu fiz o último caso recentemente, quando eu coloco o perfluor, eu tenho a impressão que você teve. Fica muito mais fácil do peeling, né? E, enfim, sobre esse aspecto, o aspecto desse fragmento, né? Também ele ficar caindo na mácula, também é uma coisa que a gente pode colocar o perfluor ali, porque às vezes os fragmentos ficam turbilhonando dentro do olho, né? Às vezes numa Uhum. velocidade ali, você fica com receio de tocar a mácula, né? E com relação à injeção do corante, eu não faço a colocação do perfur antes de injetar o azul. Eu não vejo tanta importância nisso, em termos de toxicidade, porque eu nunca vi até hoje um caso relatado de toxicidade de um perfluor que adentrou subretiniano pelo buraco, talvez na injeção, né, que acontece muito nesse ato, né? Isso. Então, eu não, acabo não fazendo isso porque eu acabo borrifando a mácula, né? E, Eu evito, né, o jato ir diretamente no buraco, eu borrifo a mácula, né? Com isso, eu evito que isso aconteça. É, eu também, Rony, igual. Essa pergunta do Tomás Minelli, se puder abrir o microfone para ele fazer a pergunta, Melissa. Mas o Tomás perguntou se a gente se vocês consideram colocar um pouco de perfluo nesse caso antes de corar com o azul brilhante para prevenir a entrada do corante subretiniano na região macular, né? Então eu concordo com o Rony, eu acho que depende de como você faz a injeção do corante, sabe? Então você não injeta com a ponta direcionada para o buraco, mas para a região em volta do buraco. Então, se entrar o líquido, se entrar o perfluo, a quantidade é pequena e a toxicidade é muito baixa. Nunca tive, eu uso bastante perfluo para bastante buraco macular há bastante tempo e nunca tive toxicidade com azul brilhante, né, usando essa forma, essa técnica. Eu já tive com indocianina verde, tá? Infelizmente, tive um caso de toxicidade severa com indocianina verde no começo do uso da indocianina verde, isso foi, sei lá, 2010, por aí. E aí nunca mais usei indocianina e o azul brilhante eu acho que é um corante perfeito para fazer isso, tá? Não sei se o Tomás quiser falar alguma coisa, se estiver com o microfone aberto, mas eu Não, tudo concordo. bem, professor. Boa O- noite. Oi, Tomás. Diretamente do Canadá? Não, porque aqui a gente usa mais indocianina verde, acaba usando mais. E eu já vi um É. ou dois casos que, em caso de que o buraco de mácula tinha descolamento associado ao buraco de mácula, que você vê você vê o corante embaixo da retina depois do peeling. Aqui eles usam também, eles misturam algumas gotas de destrose 50% com indocianina ou com o azul brilhante para ele deitar na mácula, ele ficar na mácula.
sem você precisar Uhum. borrifar. E aí, eu acho que isso também pode ser algum fator que influencia nesse fato do corante ir para debaixo da retina. Sim. É interessante eles usarem ainda indocianina, né? Puxa vida, é É. um risco de toxicidade grande, Tomás. Então você tem que ficar sempre preocupado com a concentração de diluição. Agora já vem em frasco na concentração certa. Mas antes, quando a gente começou a usar, você tinha que fazer a diluição, então o problema era a diluição certa. E aparentemente, numa cirurgia que corre tudo bem, você podia ter toxicidade depois, né? E sem saber. É, então, é interessante eles usarem, tem um aprendizado talvez na técnica para você não induzir toxicidade nos casos, né? Mas é complicado e tendo uma disponibilidade de você ter o azul brilhante, puxa, eu não entendo como, né? Você não possa fazer essa migração, né? E, mas é isso, Tomás, ótima pergunta aí, tá? E Rony, algum outro comentário? Júlia, algum outro comentário para finalizar? Eu acho que a pergunta do Tomás foi importante porque tem duas formas de você injetar o corante, né? Uma é com uma cânula soft tip, né? E você injetando, né? E a outra é com um back flush, né? O Uhum, back flush é elegante, você consegue borrifar na mácula onde você quer, com a quantidade, né? Chegando próximo, sem grande risco. Agora, para quem não está com a cânula, né? Quem não tem, consegue operar onde quer que esteja com um back flush, quem está com a cânula, aí é mais delicado, porque você fica longe para borrifar, com medo que saia um jato muito grande e você rasgue a retina, né? uhum, Então, aí você tem que fazer o corante ele vai tipo em bloco, né, de uma onda que bate na retina devagar, mais difuso assim, né, o uhum. borrifamento que a gente faz mais próximo. Então, para quem tem a Ótimo. câmera, é um pouco mais delicado mesmo. Tem que ter uma manobra mais calma na hora de injetar e saber como está a pressão do olho e esse êmbolo da seringa. E outra coisa, eu abaixo a pressão do olho para você não precisar fazer muita força na injeção, entendeu? É, Ó, pressão de 5 para quando eu injeto qualquer coisa dentro do olho, pressão de 0 quando eu coloco o Perflu, quando eu faço a injeção entre 0 e 5 quando eu faço o azul brilhante. é uma Porque ótima dica. aí você não está injetando contra uma resistência, aplicando uma força maior que pode ser lesiva. Você não tem contrapressão. Então Sim. é mais adequado. Depois você sobe, depois que você acabou de fazer, de injetar, de corar a retina, você aumenta a pressão de novo para 25, tá? Mas eu injeto com pressão de 0. Mas eu acho que é mais seguro. Júlia, algum comentário aqui para finalizar? Só agradecer os comentários, a discussão acho que foi super enriquecedora e muito obrigada pela atenção. Boa noite a todos. Júlia, a gente que agradece você estar aqui apresentando o caso e parabéns pela apresentação que você vai fazer no Congresso, por ter enviado esse caso aí para o Congresso da SBRV, que vai ser daqui 4 semanas, em Campinas, né? E parabéns, Julia, parabéns pelo caso, tá? E parabéns pelo seu auxiliar, o Rony, sabe tudo, né? Parabéns, Não, Rony, tá? queria parabenizar a Júlia mesmo, não só por esse caso, mas por muitos outros, a assiduidade, a preocupação, o respeito que ela tem pelo paciente é excepcional mesmo. Concordo, totalmente. Parabéns, joia. Obrigada, professor. Obrigado, Rony. Obrigada. Então, eu queria agradecer também ao Tomás Minelli, que participou aqui diretamente do Canadá. O Tomás está fazendo um fellow no Canadá, fez o fellow cirúrgico aqui com a gente e está fazendo agora no Canadá. É bom falar com você, Tomás, tá? Agradecer ao Rony aqui e à Júlia que fizeram, né, a apresentação. Agradecer a apresentação do Bruno Lopes, R2 do artigo. O artigo vale a pena todo mundo ler. E os comentários da Cleide no artigo. Agradecer o Matheus Rocha, fellow, da imagem da semana, um caso complexo, difícil, de um tumor de células granulares. E agradecer a Cleide Machado e o Jorge Rocha pelos comentários. E o caso da Paula, que é um caso muito bonito de coroideremia, de uma portadora de coroideremia, da Paula Dandara, que é fellow do 2º ano. Parabéns, Paula, e agradecer também os comentários da Cleide e do Jorge
nesse caso. Então, um abraço para todos, ótima sexta-feira, ótimo final de semana e a gente se vê na semana que vem, na véspera do feriado, a gente vai estar aqui mostrando, fazendo outra apresentação, tá bom? Um abraço para todos vocês, tá? Tchau, Rony, Tomás, Júlia, um abraço para vocês. Bom, Boa noite, boa, professor. Tchau. Boa noite a todos. boa Boa Tchau, tchau. noite. Obrigado, professor. Boa noite. Tchau, Cleide. Tudo de bom. Tchau, Matheus.